A paz do Senhor, a igreja, amém? Quantos trouxeram a Bíblia aí? Levanta a mão. Amém, bastante gente trouxe. Não vale do celular, hein? Quem trouxe no papel. Tô brincando, quem tem no celular pode usar também. Eu costumo dizer assim, se você for para uma escola ou na faculdade, com a Bíblia debaixo do braço, ou com o celular debaixo do braço, em qual dos dois você tem mais chance de tirarem sarro de você? Com a Bíblia, né? Porque ela tem um impacto diferente, não só na mente dos outros, mas na nossa também. Eu uso no celular, eu tenho no computador, isso é ótimo para pesquisa, para áudio, você ter acesso a inúmeras ferramentas. Eu me lembro há uns 10, 15 anos atrás, quando eu tinha que estudar, a gente tinha um programa de computador que tinha a Bíblia, era fantástico. Hoje você tem uma facilidade imensa no celular, mas não dá para abrir mão dela em papel, porque a Bíblia no papel ela é só a Bíblia. Ela não é o e-mail, o WhatsApp, o vídeo, a notificação, o Instagram, o Facebook e tudo mais. Ela é só a palavra de Deus. Não abre mão do papel, ela tem um impacto mais forte ali na tua mente. Quem trouxe a Bíblia, então, abre em Daniel capítulo 2. Até porque, outro dia eu estou fazendo uma espécie de um discipulado, ensinando uma pessoa a respeito de alguns princípios de sabedoria. E eu estava comentando com uma pessoa próxima, falei, eu estou agora ajudando fulano, falando sobre sabedoria, estou empolgado, estou montando material e tal. Aí ele falou, que legal, aí eu falei, vou até pegar o endereço dele que eu vou mandar as correspondências pelo correio. A pessoa quase teve um surto, falou, não, mas só mandar pelo WhatsApp, tira foto, envia e acabou. Eu falei, não, o impacto é diferente. Eu falei, se você chegar hoje na tua casa, chegar um envelope lá na tua casa, de alguém que mora em outra cidade, que lembrou de você, foi no correio, escreveu uma carta, ou pôs um papel, imprimiu, mandou para você e chegou na tua casa. Só de você ver aquela caixa ali, ou aquele envelope em cima da mesa, você já fica empolgado. O que será que chegou para mim? Nossa, lembraram de mim. Aí depois que eu entreguei a correspondência, eu mostrei a mensagem que eu recebi da pessoa agradecendo. Eu falei, olha aqui, para quem com quem eu estava conversando. Eu falei, o agradecimento. A pessoa disse assim, nossa, só de você ter lembrado de mim, feito tudo isso. Então, apesar da tecnologia nos aproximar de pessoas, ela também nos distancia de pessoas. Então a gente tem que saber fazer bom uso. Se a gente fizer bom uso, amém, glória a Deus. Aí melhor ainda. Só que quando a gente não sabe fazer bom uso, aí a gente começa a se distanciar. Não sei se você já deve ter visto na tua casa ou em algum restaurante. Vai num restaurante aí, você vê às vezes 5 pessoas da mesma família na mesa, cada um no celular e ninguém conversando com ninguém. Esse tempo eu estava querendo conversar, mandar uma mensagem para meu irmão, eu queria falar com ele estava no celular, ele não respondia. Aí eu falei, você quer ver? Eu mandei uma mensagem no WhatsApp, ele me respondeu na mão. E a gente estava um na frente do outro, igual eu estou aqui, pastora, e ela ali olhando no celular, daí eu mando, pastora, não sei o que. Aí ela olha e toma um susto. E foi isso que aconteceu. Então a gente tem que tomar cuidado para isso não tomar conta de nós. Aquele psiquiatra, Augusto Cury, ele escreveu uma série de livros bem famoso. Ele fala que ele descobriu a síndrome do pensamento acelerado. E o que é isso? É um acúmulo excessivo de informação na nossa cabeça que nós não temos capacidade de processar todas. Você pensa assim, nossa, hoje eu sou muito inteligente, porque eu tenho acesso a qualquer coisa no Wikipedia. Hoje, por exemplo, se você quiser saber sobre uma espécie de passarinho, você bate no Wikipedia e você vai ter ali que família que pertence, quanto tempo vive. Outro dia eu estava com dúvida, quanto tempo vivia uma formiga. Aí eu digitei, você tem quanto tempo vive uma formiga. E há 20 anos, nem 10, 20 anos atrás, como é que você fazia para descobrir quanto tempo vive uma formiga? Você tinha que ter uma enciclopédia, você tinha que ir numa biblioteca, pesquisar um livro sobre formiga, aí você ia saber quanto tempo vive uma formiga. Então antes era mais difícil, você tinha menos informação. Isso é verdade, a facilidade que hoje a gente tem é muito melhor. Então se você está num debate, alguma coisa, você pesquisa ali rapidinho, você já tem uma resposta. Está com uma dúvida bíblica, nossa, eu lembro de um texto que parecia assim, assim. Quantas vezes eu não fiz isso? Você digita no Google as palavrinhas que você lembra, ele acha o texto. Ou uma música, você digita as palavras que você lembra da música, acha a música. Então isso é muito bom, isso te avança. O problema é que como é um acúmulo, um excesso de informação que a gente fica colocando, quando você corre lá no teu Instagram, você fica correndo aquela linha do tempo, é muita informação de tudo que é tipo de campo de pesquisa que você já viu, de tudo. Você não tem capacidade de processar tudo aquilo e acaba entrando naquilo que ele chamou de síndrome do pensamento acelerado, aonde nada te satisfaz e você fica excessivamente em uma compulsão extrema por mais.
e querendo mais e nunca satisfeito, sem as respostas que você precisa e nada aprofundado. Então aí você pensa, será que hoje a gente é bem mais inteligente que o pessoal de 100 anos atrás, que tinha que ir em biblioteca, que era aquele... Ao contrário, você vê que antigamente tivemos pessoas como Albert Einstein, nós tivemos pessoas como Isaac Newton, nós tivemos grandes gênios. Bill Gates, na época dele, não tinha assim o computador, na verdade ele que ajudou a fundar tudo isso. O Steve Jobs, grandes inventores, a maior parte deles viveram em uma época que não tinha esse excesso de informação, pau. E como é que eles conseguiam tudo isso? Porque o que eles faziam bem feito. Então dava para saber sobre passarinho, mas você se tornava um expert em passarinho. Você não ficava um expert um pouco em tudo. O que você prefere? Se você está com um problema no coração, em ir num clínico geral ou ir num cardiologista? Não é um médico especialista que faz exames detalhados. Antes da cirurgia você tem uma série de exames, você tem que ir no especialista para fazer o tratamento, para abrir. Por quê? O clínico geral, ele sabe um pouquinho de tudo. Mas a hora que aperta o negócio, ele fala, ó, vai lá no fulano, que ele entende, um ortopedista, ou um neurologista, um psiquiatra, porque isso aqui já não é minha área. Nós temos que ser especialistas naquilo que Deus nos chamou para fazer. Você e eu precisamos ser especialistas naquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, a maior parte das informações e do conhecimento, ela é desnecessária. Muito do conhecimento você não vai usar. O conhecimento necessário para você é o conhecimento para o qual Deus te escolheu para ter e resolver. Então você precisa olhar e falar, Deus, aonde o Senhor me chamou? Para aprender sobre passarinho? Ou para ser médico? Para ser pastor? Para ser um pregador? Para tocar violão? Para tocar bateria? Fazer o quê? Eu vou fazer isso bem feito. Eu vou pesquisar a fundo, vou usar a internet, vou usar o celular, vou usar livro, o que precisar, mas eu vou a fundo dentro desse assunto. E aí sim, não só ir a fundo em estudar, mas em fazer. E aí você vai começar a fazer com excelência e vai se tornar um destaque. Amém? Então cuidado para não entrar nessa síndrome do pensamento acelerado, que é como Augusto Cury diagnosticou esse problema. E ele cita que muitos médicos confundem, não todos, mas muitos confundem a síndrome do pensamento acelerado com a hiperatividade nas crianças. E o que seria isso? Uma criança extremamente irritadiça, insatisfeita, sempre querendo mais, nunca satisfeita com nada, atordoada, sem concentração nenhuma. Muitas vezes pode ser um problema sério, mas inúmeras das vezes é esse pensamento acelerado. Por quê? Porque a criança já nasce na frente da televisão, já nasce com o iPad, com o celular, já nasce com aquilo. E eu não sei se você já reparou, mas esses desenhos que são atrativos para as crianças são desenhos que constantemente trocam a imagem. Então ele pisca uma imagem para outra e muda de uma cena para outra, porque se você põe uma historinha calma de um pastor de ovelha caminhando com as ovelhas, a criança fica desesperada e não quer assistir aquilo. Ela quer aquelas cenas trocando constantemente. Por quê? Para dar novos estímulos. Ela cansou daquilo, tem um novo. Cansou daquele, tem um novo. Cansou daquele, tem um novo. E o desenho foi projetado para satisfazer essa necessidade da mente da criança com esses estímulos. Por isso que ela fica ali vidrada horas na frente de uma televisão, de um joguinho, tem que pular de fase e tudo mais. O problema é que a hora que você desliga aquela tela, nada satisfaz aquela criança. Porque nada no mundo real consegue suprir a demanda que a velocidade e a capacidade da tecnologia conseguiu desenvolver dentro daquelas telas. Fora que a tela brilha. A Débora, ela está com 1 ano e 2 meses e ela não assiste TV, ela não mexe em celular. A gente não acalma ela com o celular. Porque senão depois, na hora que eu desligar o celular, como é que eu vou acalmar ela? E o que vai satisfazer ela? Será que ela não vai desenvolver a síndrome do pensamento acelerado? E nem eu fico no celular, porque senão eu também não posso nem ser um exemplo. Isso não quer dizer que você não vai fazer uso, você não vai ter... Você tem equilíbrio, você tem a mente de Cristo. Deus vai te dar discernimento para saber onde usar. Mas enquanto você está protegendo, cuidando, ensinando os teus filhos, a Bíblia que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então é uma responsabilidade tua tirar o celular dos teus filhos, não deixar mais eles com o celular. Aí chegou numa idade que já dá para assistir, mexer, coloca horário, 1, 2 vezes por semana, bem pouco, porque eles têm que aprender a se contentar com o que eles têm. Outro erro que inclusive Augusto Cury cita, que os pais erram e que levam as crianças a essa síndrome, é o excesso de presente, de brinquedo. Você dá um, porque daí ela cansou daquele, não, tem que dar outro, cansou daquele, dá outro. E no mundo, na vida real, assim que ela chegar na realidade, a vida não é assim.
A hora que ela estiver lá insatisfeita com o tanto de dinheiro que ela está ganhando, ela não pode gritar para alguém e mandar mais dinheiro. Ou ela cansou da viagem que ela fez, ela quer fazer outra. Aí sabe aonde leva isso? Altos números de suicídio, depressão, droga, divórcio. Uma série de tragédias que você vê aí e não tem nem o que falar. Por quê? Uma extrema ansiedade. Por quê? Porque demandas foram sempre supridas e você não foi preparado para o seu dia do futuro. Enquanto nós somos crianças, você como pai tem a responsabilidade no filho. Mas depois de adulto, quando você mesmo já tem a capacidade de discernir isso tudo que eu estou dizendo, é a hora de você desacelerar o teu pensamento. Talvez eu e você, ou alguém que está mais aqui, pode pensar, nossa, será que eu não me enquadro nesse caso aí? Não é nem meu filho, é para mim. O que eu faço então? Só diminui. Você é um ser racional, você tem capacidade intelectual de agir, você não precisa fazer nada assim drástico, falar nunca mais relo em celular, não. Mas agora você toma um novo passo, eu vou reduzir drasticamente. Por quê? Que benefício que isso vai te trazer? Se você não tem, por exemplo, influenciado, abençoado, transformado vidas, ou usado, por exemplo, a igreja aqui, ela tem o Instagram, tem Facebook, tem tudo, né? Tem YouTube. Por quê? Para propagar o evangelho, porque as pessoas estão usando, a gente também não pode ficar alienado do mundo. As pessoas estão ali, vamos saber fazer uso disso. Mas se isso não tem te acrescentado, considere, por exemplo, em você nem ter rede social. Eu, por exemplo, eu não tenho um Instagram, eu não uso, eu não tenho. Eu tenho o Facebook que eu não mexo já faz mais de anos, que é o que tem da página lá do ministério, mas que eu nem alimentado muito, eu tenho alimentado o Facebook. E eu não tenho sentido falta. Me perguntaram hoje assim, você não sente falta do Instagram? Eu não sinto. Às vezes, mas você não fica sabendo daquela famosa, daquele famoso que largou de não sei quem, daquele outro. Eu não sinto falta disso. E há 30, 20 anos atrás, nem você sentia falta disso. Então pensa se isso realmente está te fazendo bem. Se você quer ter, não é pecado, mas faça bom uso. Não deixa com que isso te domine. Tudo que te domina, você se torna servo daquilo que te domina. Nesse texto de Daniel, nós vamos ver como é que você... Eu citei agora há pouco, acabei de falar que quando nós queremos viver para Deus, nós precisamos fazer algo e sermos como especialistas. Assim como o cardiologista, o neurologista, você agora vai fazer bem feito para Deus dentro do teu chamado. Qual é o teu chamado? É Deus que vai te revelar. Algumas pessoas você olha e já sabe. Outras pessoas você precisa ter mais tempo com elas. Você talvez precisa dobrar o teu joelho e falar, Deus, para que você me chamou? Descobriu? Faça e faça bem feito. Pistas do teu chamado. Algo que você gosta de fazer. Normalmente nem sempre o teu chamado envolve algo gostoso e prazeroso. Mas quando você se sente realizado, satisfeito ao fazer alguma coisa específica, ali pode ser o teu chamado. Eu não me sinto realizado e satisfeito se eu começar a dançar ou cantar. Eu vou me sentir meio sem graça ainda, vou ficar meio vermelho, constrangido. Então esse provavelmente não é o meu chamado, ser bailarino, ou dançar, ou cantar, não ser músico. Eu não consigo memorizar o ritmo das músicas. Então eu não acredito que esse seja o meu chamado, canto. Mas eu me sinto realizado e sinto satisfeito depois que eu prego, depois que eu ministro, depois que eu preparo uma mensagem, se eu escrevo um artigo, alguma coisa sobre sabedoria, se eu leio alguma coisa sobre isso. Então talvez o meu chamado esteja ali. Você entende aonde pode estar o teu chamado? Talvez você se sinta realizado ao cantar. E tem coisas que você nem sabe ainda no que você sente realizado, porque você ainda não se permitiu chegar até elas. Você tem que abraçar as oportunidades que aparecem para você. Teu pai te deu uma oportunidade, a pastora, o pastor, a igreja, um irmão, um pai, um amigo, um patrão, até o filho. Abraça aquilo. Testa um pouco das oportunidades que você tem para você chegar no chamado que Deus tem para você, porque Ele vai permitir você descobrir, já que Ele que te deu. Daniel, por isso que nós vamos ler esse texto, fez isso. Ele virou um especialista naquilo que ele foi chamado. E acima de tudo, ele tinha Deus como base para ele. Nada na tua vida vai funcionar se Deus não estiver no negócio. Talvez você esteja assim, naquele pensamento de crise existencial. Por que as coisas estão assim? O que está acontecendo? A resposta para você está em Deus. Se você não tem resposta para o problema, ou para a solução, ou para o que você quer fazer, a resposta está em Deus. E a gente vai ver isso em Daniel. Daniel era especialista. Daniel descobriu o chamado dele. E Daniel sabia que a resposta para os problemas dele estava em Deus. Então toda a estrutura de vida de Daniel pautava-se em Deus. Se a tua estrutura de vida estiver em Deus, amém. Como é que você sabe se a tua estrutura está em Deus? Como que você sabe? Eu vi há poucos dias, divulgaram no WhatsApp,
eu não sei se é no Pará, eu não sei, Piauí, eu não sei exatamente aonde que é. Lá no norte eles estão construindo algumas trilhas, algumas ferrovias. E eu vi a montagem, umas máquinas gigantes, é uma coisa bonita de ver, é legal. E você vê aquele ferro vindo. Com o tempo aquilo estraga e você precisa dar manutenção. Se você quiser uma estrada boa para viajar daqui até outra cidade, você vai ver que eles arrumam a estrada, passa um tempo, tem que arrumar de novo, porque ela estraga. Essa estrada seria basicamente a sua vida com Deus. Depois de um tempo, se você para de ler a Bíblia, se você para de orar, mesmo que você continue acreditando em Deus, se você esfria com Deus, se você para de ter os hábitos espirituais, voltar ao primeiro amor que João cita em Apocalipse, se você esfria com Deus, é sinal de que a estrada caíram as placas, o asfalto está cheio de buraco, já não tem mais sinalização, apagou as faixas, você já não sabe aonde começa uma pista, onde termina outra, já não tem mais acostamento, já nasceu mato na estrada, e a hora que o carro vai passar, o que acontece? Ele bate, ele estraga, ele quebra, você se perde, as coisas não funcionam. Agora a hora que você volta, orar, ler a Bíblia, ir para a igreja, comunhão, servir a Deus, dar os dízimos, dar as ofertas, cumprir os mandamentos bíblicos, aí a estrada começa a limpar, e as coisas começam a se organizar. Então ter a base em Deus é você manter a tua estrada limpa com Deus, é você continuar fazendo com Deus, é você nunca parar, é você sempre estar ali com Deus. Ah, mas eu vivo um gráfico, você é ser humano, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, você pecou, eu pequei, assim como o pecado entrou por um só homem, também a salvação entrou em um homem, mas o pecado entrou, e por causa do pecado a morte em todos, já que todos pecaram. Isso está lá em Romanos capítulo 2. O que isso quer dizer? Vai ter dias que talvez você vai esquecer ou deixar de fazer alguma coisa que devia fazer. Qual que é o próximo passo? Volta a fazer. Não é porque você esqueceu, fez um buraco na pista, agora deixa crescer tudo. Não, vou lá, vou tampar o buraco e vamos continuar. Não vou deixar crescer mato, estragar mais ainda, ter bicho, animal, destruir tudo, perder tudo. Não, porque depois o prejuízo é maior, depois o custo de manutenção é mais alto. Você continua cuidando. Eu tive uma queda, eu fiz algo errado, fiz algo que não podia, eu volto para Deus, eu retomo. Sempre é tempo de retomar. E vai ter momentos que você vai estar tão empolgado que novas oportunidades vão surgir. Aí é onde eu diria que novas estradas na tua vida vão aparecer, conexões novas vão aparecer, você vai encontrar pessoas diferentes, Deus vai fazer coisas diferentes, você vai sentir coisas diferentes. E olha como foi com Daniel, olha que extraordinário. Daniel capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, se alguém nunca ouviu falar nesse nome, você tem que começar a ler mais a Bíblia. Eu sei que não é um nome muito bonito para você pôr no teu filho, Nabucodonosor. Não sei nem se alguém tem aqui alguém com um filho nome Nabucodonosor, mas é o nome do rei da Babilônia que governava, foi um rei que conseguiu destruir todinho o Judá, que era o reino do sul em Israel, e levou o povo tudo cativo. Daniel foi levado preso para a Babilônia. Como Daniel era jovem, 15, 17 anos, ele era inteligente, jovem, ele e os amigos dele, Ananias, Azarias e Misael, eles todos foram levados e iam virar os sábios da Babilônia, estudar, aprender novas línguas, para ajudar o rei e o império e o crescimento da nação. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve uns sonhos. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Então ele estava dormindo e teve um sonho esquisito. Então o rei mandou chamar magos e encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Olha o que o rei queria, que eles declarassem qual era o sonho. Não era para dar interpretação, ele falou, o que eu sonhei? Imagina eu acordo lá, tive um sonho meio maluco, aí eu chamo a pastor e falo, pastor, o que eu sonhei? Aí o pastor, Paulo, você está louco? Como é que eu vou saber o que você sonhou? Fala o que você sonhou e talvez eu te dê a interpretação. Quando vieram e se apresentaram diante do rei, este lhes disse, tive um sonho que perturba o meu espírito e quero saber o que significa. Então os astrólogos disseram ao rei em siríaco, ó rei, vive eternamente. Siríaco também é aramaico, tá? Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Conta aí o que você sonhou e eu te falo o que significa. Respondeu o rei aos astrólogos, é esta a minha decisão. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados
e vossas casas serão feitas um monturo. Se não, vou ler de novo, esta é a minha decisão, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, eu vou matar vocês e a família de vocês. Eu não quero só saber a interpretação, vocês têm que falar o que eu sonhei. Olha por quê. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável. Se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, esperando que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que podeis dar a sua interpretação. O rei falou assim, se eu falar para você o que eu sonhei, vocês vão me inventar um significado, não sou tonto. Ele falou, não, se vocês sabem mesmo interpretar o meu sonho, é sinal de que vocês também sabem, então, me dizer o que eu sonhei. E o rei estava encasquetado, ninguém tirava aquilo ali da cabeça dele. Responderam os astrólogos na presença do rei: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Ou seja, você está louco, rei, como é que você quer que eu descubra o que você sonhou? Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Ou seja, Daniel entrou no rolo. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Ele perguntou a Arioque, o oficial do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Ao que Daniel se apressou ao rei e pediu-lhe que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel correu lá no rei e falou: me dá um tempo para eu te dar essa interpretação. Então Daniel foi para sua casa. Agora presta bem atenção, o versículo 17 é o mais importante da mensagem. Então Daniel foi para sua casa e fez, o 17 e o 18, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros. Ele contou tudo, falou: está acontecendo o seguinte, o rei vai matar nós, a gente está morto. Então eu fui lá, falei com o rei, pedi um tempo para eu ter interpretação. Aí é o que ele pede no 18: para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então ele falou: por favor, ora aí por mim. Peça para Deus ter misericórdia, para que a gente descubra esse mistério que o rei está querendo saber aí, que é o sonho dele, e a gente não morra tudo junto, e não vá a nossas famílias, tudo por conta desse decreto do rei. O que Daniel fez no momento de apuro? A hora que ele não tinha mais solução, estava todo mundo morto, tinha que descobrir o que o rei sonhou, o rei não queria contar o sonho dele, tinha que ler a mente do rei. Daniel entrou em pânico, ele ficou preocupado, mas ele confiou em Deus. Ele pediu para o rei um tempo, e pediu para os amigos dele, amigos de fé. Quem era o grupo de amigos de Daniel? Amigos de fé. Quem é o grupo de amigos que nós temos? São amigos de fé, são pessoas que nós podemos contar para orar por nós. E Daniel faz o quê? Ele fala assim: olha, por favor, vá lá e ore para que Deus tenha misericórdia e interprete-me, nos dê a solução para esse mistério do rei. Daniel confia inteiramente em Deus. A estrutura de Daniel, o asfalto de Daniel está em Deus. A rodovia dele está bem sinalizada porque ele está em Deus. Ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. No capítulo seguinte, no capítulo 6, você vê isso. Daniel tinha amigos fiéis a Deus. Ele não se misturava com todos. Em Daniel 3 e 6 você vai ver que Daniel tinha decidido não se contaminar com as iguarias do rei, com o povo da Babilônia. Ele não queria ativa. É uma fé ativa. Aquela fé que você age de acordo com aquela fé. Não uma fé morta, que não serve para nada, como Daniel descreve, como em Tiago você aprende. Agora olha o que diz, os mais importantes. Então, depois de toda essa bagunça, o rei falou que vai matar todo mundo, Daniel ficou desesperado. O oficial, na verdade, foi lá buscar Daniel para matar ele.
E Daniel fala, viu, por que essa pressa? Aí ele falou, é o seguinte, o rei está querendo interpretar o sonho, ninguém interpreta e vai matar todo mundo. Acabou, não tem jeito, o decreto já está assinado, vamos embora. Aí não, então deixa eu falar com o rei. Chega no rei, por favor, me dá um tempo. E agora? Então Daniel foi para sua casa, depois que ele pediu um tempo, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Em um momento que você não sabe o que fazer, peça misericórdia a Deus, porque Ele interfere. Sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Deus respondeu a visão de Daniel. Como Ele vai responder o seu pedido de oração? Como Ele vai responder você quando você ativamente tiver Ele como base na tua vida. Não importa o mistério que você precisa de resposta. Pode ser a interpretação da mente de uma pessoa. Pode ser mudar a vida do teu marido. Pode ser transformar o teu interior, te tirar de uma doença, de uma depressão, de uma dor, de uma tragédia, te tranquilizar o espírito, te fornecer recursos financeiros. Deus vai responder o teu mistério pela misericórdia dEle. Porque Lamentações 3, 22, 23 diz que as misericórdias do Senhor é que são a causa de não sermos consumidos. E é porque Ele tem misericórdia que você e eu não somos destruídos hoje. E é porque Ele tem misericórdia que nós podemos permanecer vivos. E não só permanecer vivo, como também termos resposta para as nossas orações, por mais que elas pareçam difíceis, desde que a nossa base seja ativamente em Cristo. A nossa rodovia esteja inteira, o asfalto limpo, as sinalizações em ordem, a pista organizada, sabendo para onde vai, orando, amizades fiéis, servindo a Deus, confiando no Senhor. E depois que Deus dá a resposta, o que Daniel faz? Ele louva ao Senhor, Deus do céu. Ele não só louva, como ele ainda louva com as seguintes palavras. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Em nenhum momento Daniel achou que ele foi o bonzão. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora luz. Ó Deus de meus pais, ó Deus de meus pais. Daniel não abandona o Deus dos pais dele. Daniel honra os pais dele, mantendo aquilo que ele aprendeu desde a meninice, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, permaneça nas escrituras, naquilo que aprendestes de que fossem inteirados desde quando criança. 1 Timóteo 3, lá no final do capítulo, em 2 Timóteo 3 também. Ó Deus de meu Pai, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Ele reconhece que Deus deu sabedoria e força para ele. Sabe o que é bom aqui? Ele não só reconhece que Deus é o Todo-Poderoso, mas que Deus também deu sabedoria e força. Então ele automaticamente está reconhecendo que ele é forte e sábio em Deus. Em Deus você é forte e sábio. Daniel não era pessimista. Daniel não achava que ele era fraco, que ele não conseguia. Ele sabia que ele era sábio e forte, mas que isso era de Deus. E que se não fosse por Deus, nada disso ele teria. Por isso não pense que você não pode, que você não consegue, que você não tem força. Saiba que Deus te deu o potencial. Você tem sabedoria, você tem força em Deus, porque Ele te fortalece. Isaías 41 diz também, não temas porque eu sou contigo, não tenha medo porque eu sou teu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei com a destra das minhas mãos. Deus te fortalece, Ele te dá força, e Daniel sabia disso. Então você não pode ser covarde. Daniel não foi covarde, ele foi corajoso. Ele chegou no rei e falou, rei, fala para mim, me dá só um tempo, eu vou orar e eu quero trazer essa interpretação. Ele confiou em Deus, ele foi ousado. Ele não teve medo, ele não falou, morremos todo mundo, vamos lá, recolhe todo mundo, vamos morrer. Não, ele falou, eu vou dar um passo à frente. E quando ele deu, e Deus deu para ele o discernimento, ele falou, agora eu sou forte e sábio, porque Deus assim o fez. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha que poderoso. Daniel tinha tido agora a interpretação, o sonho e tudo. Aí o rei ficou louco, porque se você continuar lendo, no versículo, não vou ler tudo não, vou ler agora só uns pedacinhos, do capítulo, no versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Lembra o cara que veio buscar Daniel para matar ele? Arioque, o oficial do rei?
Ele chegou nesse oficial e falou, entrou, ele disse, não mates os sábios da Babilônia, introduza-me na presença do rei e eu vou dar a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, lá do povo de Judá, rei da Babilônia. Lembra que você pegou cativo? Eu achei um deles, o qual fará saber o rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, o rei já veio com a guarda erguida, cujo nome era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o sonho que eu tive e a interpretação? O rei estava querendo saber se ele ia encher de linguiça ali, falar um monte de bobagem. Ele falou, então você vai falar o que eu sonhei e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, o mistério que o rei requer, nem sábio, nem encantador, nem mago, nem adivinho pode descobrir, mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Aí ele começa a relatar tudo que o rei sonhou. Você sonhou com isso, isso, isso. Era um homem que tinha uma estátua, e essa estátua tinha um pedaço de bronze, ferro, o pé tinha barro, e veio uma outra pedra maior e quebrou. Ele contou todinho o sonho do rei. Depois que ele termina de contar, ele fala, tudo isso que você sonhou, rei, significa... Aí ele começa a dar todinho o significado de que um novo reinado ia vir destruir o reinado da Babilônia, e que o rei da Babilônia já estava em posição de autoridade, outros reinados iam surgir. Ele conta toda a interpretação. No final, depois se levantar o outro, vamos ver aonde que acaba aqui. Versículo 46, coloca esse para a gente, Daniel 2:46, olha o que diz. 46, depois que ele contou tudo, revelou tudo, interpretou tudo. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. Daniel em nenhum momento aprovou isso, viu? Daniel sempre deu a glória a Deus, que foi o rei que fez. E ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, verdadeiramente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Ele acabou com o rei. Você imagina, o rei ele não sabia mais nem o que falar. Mas tudo isso por quê? Porque Daniel primeiro confiou em Deus. Lembra que eu disse agora há pouco que Daniel era especialista no que ele fazia? Daniel, ele foi escolhido como um sábio dentro da Babilônia. O trabalho dele, ele ia morrer porque ele estava dentro dos sábios. E quem eram os sábios? Eram os estudiosos, os que faziam interpretações, os que davam a interpretação para questões complexas, difíceis, faziam traduções, escrito e tudo mais. E Daniel abraçou esse chamado que Deus deu para ele, que é um chamado de mestre. Algumas pessoas, o apóstolo Paulo cita, que tem o chamado de profeta. Outros têm o dom de cura, outros têm o dom de línguas, outros têm o dom de mestres. Esse era um dom de Daniel, o dom de ensinar, de ser mestre, de interpretar. E ele fazia aquilo bem feito. E ele tinha um coração para Deus. Veja que no início, quando ele começa a falar com o rei, apesar do rei se dobrar e se prostrar ali perante ele, Daniel fala assim, ninguém pode dar a interpretação que o rei quer, mas o Senhor dos exércitos, Ele é quem me deu essa interpretação e agora eu te passo. Então entrega toda a honra e toda a glória a Deus. Dentro da nossa vida, por menores que sejam as conquistas que você tem, a honra e a glória precisam ser, acima de tudo, de Deus. Talvez você esteja em um momento de aflição. Você pensa que quando Daniel ficou sabendo que ele ia morrer, ele não viveu um momento de angústia e aflição? Se ele pediu para os amigos dele orar por ele, para que Deus tenha misericórdia, é porque ele sabia que ele corria um risco de morrer. Mas ele também confiou em Deus. E Ananias, Azarias e Misael, esses três mesmos amigos dele, depois são aqueles que são lançados na fornalha de fogo, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam para o rei e o rei fala, vocês não vão adorar a imagem que eu fiz? E eles falam assim, rei, fique sabendo que nós nem temos que te responder sobre este negócio, em Daniel 6. Porque o nosso Deus, a quem nós servimos, vai nos livrar da fornalha de fogo. E ainda que Ele não nos livre, eu não vou adorar a tua imagem. Acabou. Olha que texto, olha que frase poderosa. O meu Deus vai me abençoar, Ele vai me proteger. Mas ainda que Ele não me proteja, eu vou continuar servindo a Ele. Então eles sabiam que talvez Deus nem livrasse eles. Mas eles foram jogados e foram protegidos. Podiam não ter sido. Mesmo assim eles continuariam com Deus e estariam na vida eterna, porque essa vida é momentânea. Então se o momento que você está vivendo é difícil,
A sua oração tem que ser: eu confio em Deus, porque Ele me fortalece, Ele me sustenta e Ele me ajuda. E você serve a Ele. E ainda que eu não saia dela, por qualquer motivo que seja, você sabe que vai sair. Ananias e Azarias, olha que engraçado, eles falaram isso para o rei: Deus vai nos livrar. Mas ainda que Ele não nos livre, eu não adoro a tua imagem, Deus vai te livrar. Mas ainda que nada aconteça da forma que você quer, você tem a vida eterna te aguardando. Você tem a paz interna, que é Cristo dentro de você. E essa vida dura pouco tempo. Por isso, não troque o prazer da vida eterna junto com Deus, a glória de estar com o nosso Criador, com aquele que nos criou, e completar o ciclo que tanto falta fechado aqui na terra, que é a criatura em contato com o Criador. Assim como um equipamento só funciona quando você liga o interruptor, nós só vamos funcionar de forma plena com o interruptor funcionando quando estivermos no céu. Não troque essa glória por pequenas questões nessa vida, por uma pessoa, por um pai, por um amigo, por uma mãe, por um filho, por um marido, por uma esposa, seja por uma mulher, por uma pessoa, seja quem for. Não troque nada pela glória que te espera, que é a vida eterna. Porque Jesus diz: quem não deixar casa, pai, campo, mulher, filhos e tudo, por amor de mim e do evangelho, não vai receber a vida eterna. Porque Ele diz: e quem fizê-lo, tudo isso, todos que fizerem isso tudo, irão receber 100 vezes mais ainda neste tempo e no século futuro a vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos 29 a 31. Amém? Vamos nos colocar de pé. Lembra da tua vida como essa rodovia. Fortalece esse asfalto. Paulo, terminou o culto agora, acabei de descobrir que meu asfalto aí, minha rodovia está cheia de mato, buraco, sem sinalização, está uma destruição total. O que eu faço? Começa limpando o mato. Não dá para você ir já jogando o asfalto novo sem antes limpar o mato. Começa no mais fácil. Quando o quarto está muito bagunçado, está aquela zona, aquele tumulto, o que você faz? Você começa a pegar as coisas mais fáceis e vai organizando. Então você tira o mato. Joguei lá um veneno, matou tudinho aquele mato. E agora, o que eu faço? Agora você tira as sujeiras que estão ali. Limpei tudo. Agora você vem e prepara, coloca pedra. Aí você começa a fazer o trabalho mais difícil. Como que é isso na prática, no meu dia a dia com Deus? Começa orando. É tirar o mato. Faz igual o Daniel, está em desespero. Corre, chama os amigos e fala: orem por mim, eu estou precisando da tua oração. Dobra o teu joelho e ora. Vai ter momentos que você vai precisar disso. Eu tenho momentos que eu preciso disso. Tem momentos em que você se sente mais fraco. Tem momentos que você está mais forte. Elias teve isso. Elias teve um momento que ele se sentiu deprimido, ele queria morrer. Dá para se dizer que Elias teve depressão. Ele fugiu, ele temeu. E Deus falou: o que é isso? Mas depois ele se reergueu. Então não é porque você é um servo de Deus que você não pode ficar triste. Tem um momento de angústia. Você lê os Salmos, você vai ver Daniel falando: se eu tivesse asas como a de um pássaro, eu voaria para bem longe de onde eu estou. Em angústias está a minha alma agora, ó Senhor. Livra-me, porque os meus adversários têm se levantado contra mim. Eles são mais poderosos do que eu. Os meus adversários têm prevalecido contra mim. Mas eu confio no Senhor, e o Senhor me livrou. Ele tinha momentos de angústia. Você pode ter um momento em que o asfalto está sujo, em que está mais difícil, mas você retorna em oração. E você começa na oração. E a partir daí você dá mais um passo. Você começa a ouvir mais mensagem, começa a ler a Bíblia, jejuar, volta a entregar os dízimos, as ofertas, a frequentar a igreja, a servir a Deus, a buscar ao Senhor, a tirar as distrações, a ter amigos que servem ao Senhor, afastar as amizades que te distanciam, fugir das drogas, da bebida, das conversas profanas, de palavras que não agradam a Deus, parar de mentir e adorar e a servir ao Senhor em espírito e em verdade, adorando verdadeiramente com toda a tua força a Deus. Assim a tua estrada está limpa e agora a tua base está em Deus, e Ele começará a revelar os mistérios escondidos, as interpretações que você precisa, a trazer as respostas, porque nós viveremos ativamente em favor do reino de Deus, sabendo que por fim o que nos aguarda é a vida eterna. Amém? Senhor, estamos aqui nessa noite na Tua presença. Eu agradeço pela vida de cada um dos que vieram, daqueles que saíram de casa dispostos a entregarem o seu coração ao Senhor. Eu peço a Deus que nos livre do mal, que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja e que nenhum mal prevaleça em nossas vidas. Assim como Daniel orou, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos livre da adversidade. Revele os mistérios escondidos que precisamos
para sair da aflição que estamos vivendo. E ainda que o Senhor não nos livre da fornalha de fogo ardente, nós não nos prostraremos diante da imagem, mas nós continuaremos a servir ao Senhor, aguardando a glória maior, sabendo que o Senhor nos aguarda no reino dos céus. Apesar de tudo, sabemos, assim como Daniel e os seus companheiros, que o Senhor não só iria livrá-los, como os livrou, em nome de Jesus. Amém.